trabalhando mais a nível de profundidade, estímulo de fibra interna, então a gente começa já fazendo aqui, para quando for para os exercícios básicos, já tá bem mastigado. Trabalhando profundidade, estímulo de fibra interna, é o quê? Esse cara não faz ideia do que tá falando. Mas o mais engraçado é que a galera da prática começa a inventar um monte de coisa e os idiotas ainda acreditam. Jorlan Vieira é detonado por professor Lucas Jorge. O professor afirma que o Jorlan não faz ideia do que está falando quando o assunto é treinamento. Eu vou mostrar esse trecho aqui para você, em que o Jorlan é detonado pelo professor. Jorlan, como todos vocês devem saber, é um defensor ferrenho do old school, do método de treinamento mais empírico do fisiculturismo e também é detentor do físico mais estético do Brasil, como todos vocês que acompanham o canal já sabem. Mas bom, o que aconteceu? Por que o Jorlan foi tão criticado assim? Eu vou deixar esse vídeo rolando aqui para vocês, para que vocês entendam realmente o que aconteceu. Então, bora lá. Técnicas avançadas de treino de peito, tá? Então, lembra do 21, o famoso 21, 7, do braço pra cima, do meio, 7 do meio pra cima e 7 total. Aqui é o mesmo modelo de trampo, só que aqui eu vou dividir entre as partes do peitoral. 7 embaixo, trabalhando mais a parte inferior, 7 meio e 7 superior. Entendeu? É foda. Esse negócio de 7 aqui, 7 ali, 7 acolá é bobagem. A proximidade da falha é o que determina a hipertrofia. E obviamente nas primeiras repetições, para os feixes que ele tentaria enfatizar de primeira, não teria um bom estímulo hipertrófico, pois nessas primeiras repetições ele estaria bem longe da falha momentânea. Como ele já tá trabalhando mais a nível de profundidade, estímulo de fibra interna, então a gente começa já fazendo aqui, para quando for para os exercícios básicos, já tá bem mastigado. Trabalhando profundidade, estímulo de fibra interna, é o quê? Esse cara não faz ideia do que tá falando. Mas o mais engraçado é que a galera da prática começa a inventar um monte de coisa e os idiotas ainda acreditam. Mas o que mais me envergonhou nem foi isso. Foi a falta de conhecimento básico de mecânico. Repare que a linha de ação da força do cabo é no sentido de baixo para cima. E isso é o que determina os momentos articulares. Não importa se ele vai fechar embaixo, em cima ou no meio. A tendência rotacional é para cima. Então quando ele tenta atingir a porção clavicular do peitoral, por exemplo, o ombro precisa estender para contrapor a resistência. E adivinha quem não faz a extensão de ombros? Sim, o peitoral clavicular. Não adianta, você pode ter 60 anos de prática. Se você não estuda, você vai falar merda. Como vocês viram, o Jorlan foi detonado pelo professor e com argumentos científicos. A gente sabe que o Jorlan é mais da escola old school, em que a ciência realmente não é a maior aliada do treinamento. O que é mais levado em consideração realmente é o conhecimento do treinamento empírico, que é aprendido ao longo dos anos, mas não tem uma base científica tão grande. E ele foi muito criticado por isso, e eu quero saber o que vocês acham sobre isso. Deixe as suas opiniões aí embaixo. E a próxima notícia de hoje é sobre o Chris Bumstead. Chris Bumstead mostrou um pouco das suas dorsais. Estamos a 3 semanas da primeira competição, e aparentemente única, do Chris na categoria Open, em que a gente vai ver ele ao lado de caras como Martin Fitzwater, que é quarto colocado no Mr. Olympia Open, Shaun Clarida, que já foi 2 vezes campeão do Mr. Olympia 212, e o Chris está indo aqui para realmente fazer aquela sua despedida nos palcos, e dessa vez não vai ser Classic Physique, vai ser no palco da Open, que para quem não sabe, categoria Open é a categoria primordial, foi a primeira categoria do fisiculturismo, a categoria que deu origem a todas as outras, então campeões lendários como Arnold Schwarzenegger, Ronnie Coleman, Dorian Yates, Jake Cutler, Phil Heath, vários outros aí que são lendários realmente, todos são campeões da Open. E é a categoria mais importante, ou pelo menos costuma ser a categoria mais importante e mais antiga de todo o fisiculturismo que a gente conhece hoje. E Chris Bumstead quer encerrar a sua carreira competindo entre os maiores. Estou muito ansioso para ver como isso vai acontecer, se o Chris vai ser capaz de ficar dentro do top 4. Lembrando que também vai enfrentar alguns brasileiros, né? Ou pelo menos um, que é o Horse, né? A gente vai ver o Siban ao lado do Horse, provavelmente. E talvez a gente veja o Brandão ali também. Mas isso não é confirmado, é só uma especulação dentro do meio aí do fisiculturismo, mas não é nada realmente confirmado. Mas sim, a gente vai ver o Horse lado a lado com Chris Bumstead, cara, isso vai ser muito interessante. Dá uma olhada na dorsal do homem, como é que tá? Veremos como realmente vai estar essa dorsal daqui a 3 semanas no Praga Pro. E outra atualização que eu quero trazer para vocês é esse físico aqui do Rafael Brandão. Físico que está realmente muito seco, muito empedrado, aparentemente o Brandão melhorou a sua condição, que foi uma das críticas em relação ao seu físico apresentado no Mr. Olympia. Ele vai competir mais cedo ainda, né? Ele vai competir daqui a 2 semanas lá no Romênia. Então, possivelmente veremos o Rafa também no Praga.
mas não é nada confirmado, como eu disse. Eu espero que ele realmente decida competir, subir no Praga, mas confirmado, temos o Rafa competindo daqui a 2 semanas no Romênia, juntamente com o Horst também e a Kim Williams, que foi 10º colocado nesse Mr. Olympia. Então vai ser um show muito interessante de ver. Eu realmente quero ver se o Brandon vai chegar numa condição melhorada em relação ao Mr. Olympia, que aí, cara, é muito difícil desse cara aqui não se qualificar para Olympia já no Romênia. Bom, mas é basicamente isso. Eu quero saber o que vocês acham sobre os assuntos desse vídeo. Comentem as suas opiniões e é isso aí. Até o próximo vídeo.